O computador, o seu smartphone, o seu portátil. Calma. Não precisa de ter cuidado. Só para informar que já pode ouvir a Rádio Essencial em todo o lado, em todo o mundo. Em www.radioessencial.co.ao. Rádio Essencial, uma rádio de palavra, e a palavra circula na internet. Essencial Entrevista com Edno Pimentel. Aos 50 anos de idade, Isabel dos Santos é engenheira, empresária angolana, com atividades ligadas a vários setores, desde as telecomunicações, a banca, a energia e o retalho. Em 2011, entrou para a lista dos mais ricos do mundo e uma das mulheres mais ricas em África. É uma mulher que não precisa de grandes apresentações. Os ouvintes da Rádio Essencial sabem que este é o Essencial Entrevista e que pode ser acompanhada no YouTube e também na página do Facebook da Rádio Essencial ou na 96.1 FM. Muito boa tarde, engenheira Isabel dos Santos. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde, Edno Pimentel, e queria também desejar uma boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Essencial e agradecer este convite, que para mim é uma honra estar aqui com vocês. Faz muito tempo que eu não falo com Angola, faz muito tempo que não tenho esta ocasião, e então uma boa tarde a Luanda e boa tarde a Angola. Pois bem, nós é que agradecemos. Vamos começar já com o que é novidade neste momento. O Ministério Público angolano já deduziu o despacho da acusação contra Isabel dos Santos, que é acusada de 11 crimes no processo que envolve a sua gestão na Sonangol, isso entre 2016 e 2017. Segundo o texto do despacho da acusação, citado pela agência Lusa, Isabel dos Santos é acusada de crimes de peculato, burla qualificada, abuso de poder, abuso de confiança, falsificação de documentos, associação criminosa, participação económica em negócio, tráfico de influências, branqueamento de capitais, fraude fiscal e fraude fiscal qualificada. Como é que avalia este despacho da acusação? Bom, primeiro, começar por agradecer a oportunidade, porque realmente acho que é necessário alguns esclarecimentos. Imagino que há dúvidas e há mesmo muita curiosidade em relação a este assunto e, sobretudo, o porquê e agora é que vem o Poder Executivo e a PGR, não é? O Procurador-Geral da República, fazer uma acusação quase que 5 anos mais tarde, porque eu saí da gestão da Sonangol em 2017. Porque é que vem agora, neste momento, 5 anos mais tarde, fazer uma acusação sobre a gestão danosa da Sonangol? Então, primeiro para esclarecer um bocadinho, porque, como disse, há pessoas que me conhecem, é verdade, mas também há muitos ouvintes que apenas só ouviram falar de mim e que não me conhecem, e, sobretudo, não conhecem o meu passado e não conhecem a minha experiência profissional. Portanto, eu sou engenheira de formação, comecei a trabalhar muito jovem, muito cedo, enverguei para o setor privado, onde eu comecei a criar as minhas empresas, ainda nos anos 90. Algumas das minhas empresas conseguiram ter algum sucesso e tornaram-se empresas conhecidas em Angola, como a Unitel, como a ZAP, como o Candando, como o Banco BIC, por exemplo, onde empregamos muitos jovens e prezamos sempre pela formação destas pessoas. E em função disso, desta experiência empresarial de mais de 2 décadas, de mais de 20 anos que eu levava comigo, que em 2015 eu fui convidada pelo Ministério das Finanças, mais concretamente pelo Dr. Armando Manuel, a preparar uma estratégia e uma visão sobre o setor petrolífero, ou seja, como é que o setor dos petróleos em Angola podia se tornar mais eficaz e, sobretudo, como é que a Sonangol podia ser mais rentável. Essa altura, 2015, era um ano muito complicado.
o preço do petróleo tinha baixado muito, havia muitas dificuldades financeiras. Foi a primeira vez que a Sonangol não conseguiu dar dinheiro ao Estado, porque normalmente, para os ouvintes que conhecem ainda relativamente pouco este tema, a Sonangol é a concessionária do petróleo, ou seja, ela trabalha, vende o petróleo, explora o petróleo e dá o dinheiro ao Estado. Então, pela primeira vez, em 2015, a Sonangol não conseguiu dar, durante alguns meses, o dinheiro ao Ministério das Finanças e ao Estado. E perante essa situação preocupante, o Ministério das Finanças, na altura, pediu-me a mim, na qualidade de uma empresária privada, e com conhecimento vasto no ramo dos negócios, se eu poderia fazer uma análise do que é que poderia ser melhorado. E é assim que eu sou convidada a ser consultora do Comitê de Avaliação do Setor dos Petróleos e da Comissão. Ou seja, eu sou convidada, tanto na qualidade de engenheira Isabel dos Santos, e a minha empresa, que é uma empresa de consultoria, é contratada para este efeito. Então, o Estado angolano tomou a decisão de me contratar, a mim, a engenheira Isabel dos Santos, e a minha empresa em conjuntamente. Portanto, esta decisão de ser contratada não é tomada por mim, mas sim pelo Estado angolano. Eu começo a trabalhar com esta comissão. Na comissão estava, por exemplo, era presidida, na altura, pelo Dr. Edeltrudes Costa, e o Dr. Edeltrudes Costa ainda está hoje no Executivo, no Governo, portanto, ele era, na altura, o Ministro de Estado e chefe para a Economia, portanto, tinha um papel muito importante. Nessa comissão estava também o Ministro dos Petróleos, estava também o Governador do Banco Nacional. O Ministro dos Petróleos, na altura, era o Botelho Vasconcelos. O governador do banco, se não estou em erro, era o Dr. Moraes. Enfim, estas pessoas trabalharam neste comitê e eu trabalhei como consultora. Portanto, eu sou convidada pelo governo de Angola, pelo executivo, para trabalhar como consultora. Quando terminamos o trabalho, apresentamos um relatório e um projeto de como a Sonangol e o setor petrolífero podia ser melhorado. Neste trabalho que eu fiz, eu não fiz sozinha, portanto, o trabalho foi feito pela minha empresa e também houve a subcontratação, e essa subcontratação foi autorizada pelo Ministério das Finanças em contrato. Esse contrato foi dado ao Tribunal de Contas, o contrato foi auditado pelo Tribunal de Contas e foi aprovado pelo Tribunal de Contas. Portanto, nós fomos autorizados a subcontratar outras empresas de categoria mundial, ou seja, não só a minha empresa foi contratada, mas também foram contratadas as empresas internacionais, que foram a BCG, que é Boston Consulting Group, que foi a PwC, a PricewaterhouseCoopers, que foi a VDA, que é um grande escritório de advogados que prestou muita consultoria também a muitas empresas dos petróleos em Angola, que é a VDA, portanto é Vieira de Almeida, que são advogados, também foram contratados, e a empresa Accenture, que também é uma das top 5 mundiais. Ou seja, todas essas empresas subcontratadas não eram minhas, e o Estado, o Ministro das Finanças, o Ministro dos Petróleos, o Governador do Banco, o Sr. Presidente da República, sobretudo o Ministro e Chefe de Estado da Casa Civil, Dr. Edeltrudes Costa, tinham conhecimento, uma vez que eu reportava diretamente ao Dr. Edeltrudes Costa. Era com ele com quem eu reportava várias vezes por semana sobre este trabalho de reestruturação da Sonangol. Quando nós entregamos o projeto, este projeto foi adaptado pelo Estado angolano. Portanto, o Estado angolano disse, olha, sim senhora, muito obrigada, vocês fizeram um bom trabalho e nós vamos adaptar as medidas e recomendações que aqui estão. Adaptaram o projeto, foi feito o decreto de lei, foi mudado o sistema de gestão do setor petrolífero e foi aprovada a reestruturação da Sonangol. Ao mesmo tempo... Como o trabalho que foi feito por si. Correto, pelo trabalho que foi feito por mim, em função do modelo que eu e a minha empresa
que fomos contratados pelo Estado, ou seja, não fui eu que contratei a minha empresa. Quando hoje a PGR vem dizer, não, a engenheira Isabela contratou a sua empresa em conflito. Não, senhora, a minha empresa não foi contratada por mim. A minha empresa foi contratada pelo Comitê de Avaliação, que era presidido pelo Dr. Eltrudes Costa, que compunha o ministro Baudelio Vasconcelos dos Petróleos, que compunha o governador do banco. Agora já não lembro se era o Dr. Massano ou se era o Dr. Pedro Moraes, mas e tinha também o Dr. Armando Manuel. Enfim, mais tarde, o Dr. Armando Manuel, ministro das Finanças, foi substituído pelo Dr. Archer Mangueira, que também acompanhou esse processo, com quem eu tive várias reuniões, várias audiências, também fez parte do processo. O que quer dizer, Isabel dos Santos, é que toda a gente que está aqui a citar teve conhecimento ou estava a par do que estava a acontecer no quadro da reestruturação pretendida da Sonangol? Sim, tinha, tanto mais que eu reportava várias vezes, às vezes semanalmente, às vezes quinzenalmente, enviava relatórios, ia também a audiências pessoalmente, muitas vezes eu era convocada, para audiências para essas pessoas pessoalmente, onde eu fazia as apresentações e dava a informação completa do que estava a passar. Portanto, eu depois sou convidada para, como era consultora e o Estado pretendia que as pessoas que tinham feito o projeto, que elas próprias também ajudassem a implementar, porque eles diziam assim, olha, os senhores fizeram o projeto, nós gostamos, mas nós precisamos de ajuda para implementar isto. E como vocês sabem o projeto que desenharam, nós gostaríamos que vocês continuassem e então fossem para a Sonangol e implementassem esse projeto. É assim que eu sou convidada para ser presidente do Conselho de Administração da Sonangol. Só para dar uma chega, eu na altura já geria as minhas empresas. As minhas empresas já tinham mais de 10 mil ou 20 mil trabalhadores em Angola toda. Até se calhar mais empregos indiretos do que eu estou a dizer. Mas esse estudo a que se refere, que começou em 2015, quase que os angolanos não sabiam, ninguém tinha conhecimento. O que se viu é que em 2018, 2017, 18, Isabel dos Santos é convidada a ir então dirigir por algum período a Sonangol, no quadro de uma reestruturação. Sim, é por isso que eu estou hoje a falar desse período que ocorreu em 2015 e 2016, que foi anterior à minha nomeação, para poder explicar às pessoas de como é que eu chego a Sonangol. Porque eu não chego a Sonangol por ser filha do presidente. Eu não chego a Sonangol porque o meu pai deu uma ordem para chegar a Sonangol, conforme hoje a PGR está a querer fazer crer que houve ali um tráfico de influências. Então, disseram... Olha, e por que Isabel dos Santos diz isso? Diga. Por que só hoje é que revela isso, o que aconteceu anos antes da sua entrada na Sonangol? Bom, eu, no passado, já referi sobre esta questão. Talvez não no mesmo nível de detalhe que esteja a fazer hoje, mas eu sempre prestei esclarecimentos, quando me foram pedidos, sempre prestei. Os meus advogados, inclusive, já escreveram todos esses esclarecimentos, inclusive juntaram todas as peças, tudo, e fizeram chegar tanto às autoridades em Portugal como às autoridades em Angola. Portanto, a Procuradoria-Geral da República tem conhecimento completo destes factos que eu estou aqui a dizer, porque eles, inclusive, foram entregues pelos meus advogados, com várias peças, várias provas, sempre a tentar esclarecer, porque eu, no início, até cheguei a pensar que pudesse ser um mal-entendido. Até pensei, bom, talvez realmente o procurador, como é novo, né? Eu não estava lá e tal, pronto, chegaram agora, pode ser que eles não entenderam as coisas. Então, fiz um grande esforço da minha parte e pedi aos meus advogados e todas as pessoas, as minhas equipas trabalhando comigo, olha, vamos ajudar, vamos esclarecer, vamos dizer aqui o que é que aconteceu, como é que nós fomos contratados e por que eu vou para Sonangol e por que as pessoas foram para Sonangol. Aliás, eu queria dizer mais. Uma boa parte dos administradores que foram para Sonangol, muitos eu até nem conhecia. Tinham sido recrutados. Como é que foram recrutados? Foram recrutados num processo de seleção por mérito, um processo profissional, porque eles vinham, tínhamos o caso do administrador Edson, que vinha da ESO e que já ocupava um cargo muito importante na ESO. Eu praticamente era o braço direito do presidente da ESO em Angola. Tínhamos o caso da administradora Eunice Carvalho, que vinha da Chevron e que já tinha presidido a Chevron no Brasil. Portanto, isto eram angolanos, quadros angolanos de grande valor.
que foram identificados, que estavam a trabalhar em empresas estrangeiras, petrolíferas estrangeiras, e foram convidados para virem integrar, conjuntamente comigo, o Conselho de Administração da Sonangol. Mas quem faz este convite também não sou eu. Quem convida estas pessoas é o Dr. Adeltrudes Costa, na qualidade de presidente do Comitê de Avaliação do Setor Petrolífero. Quem é que convidou diretamente Isabel dos Santos a gerir a Sonangol naquele período? Foi o Dr. Adeltrudes Costa e o Dr. Armando Manuel, que inclusive foram eles que foram sugerir à Sua Excelência, o Presidente da República na altura, o engenheiro José Eduardo Santos, que em função do trabalho que tinham acompanhado, porque eles trabalharam e viram a minha competência e viram o trabalho e a dedicação que eu mostrei em relação ao projeto, que eles é que sugeriram que eu fosse indicada para o cargo. Porque o senhor Presidente da República, naquela altura, o senhor engenheiro José Eduardo Santos, por ser meu pai, ele tinha algum receio e não pretendia necessariamente nomear-me. Exatamente porque não queria disputar que amanhã pudessem vir dizer isto foi uma situação de nepotismo, ou o senhor quis favorecer a filha. Portanto, ele não era a intenção dele. E não passou isso também pela sua cabeça, Isabel dos Santos, que por ser uma situação que poderia configurar nepotismo e recusar esta oferta? Eu, no início, não quis aceitar esta responsabilidade. Foi depois de algum tempo, porque realmente ficamos à procura de outra pessoa que pudesse assumir, de outras pessoas, mas, como vê, havia uma situação urgente. Portanto, nós estamos aqui numa situação de urgência. O Estado angolano tinha ficado sem receber dinheiro do petróleo, tipo 2, 3 meses. Não havia dinheiro. A situação estava muito, muito complicada. Então, também não havia tempo para ficar à procura durante meses e meses de alguém ou de pessoas para virem assumir este projeto. Como eu já tinha trabalhado... Conseguiu, no período em que esteve na Sonangol, conseguiu mudar a Sonangol para melhor? Já chego lá, dê-me só um minuto que eu vou... Eu estou a falar esta parte porque eu acho que é uma parte interessante, só para apenas dizer que inclusive houve uma queixa que foi apresentada por advogados em Angola, no Tribunal Constitucional, em relação à minha nomeação a Sonangol. E que houve uma decisão do Tribunal Constitucional, acho que foi Constitucional ou Supremo, terei que verificar, porque assim de memória já não tenho presente, em que o Tribunal determinou que a minha nomeação foi por mérito e que não foi por nepotismo e nem foi por tráfico de influência. Esse acórdão existe. E é um acórdão do Tribunal. Agora, tem que ver se é o Tribunal Constitucional ou Supremo, mas eu depois vou procurar o documento e partilharei com a redação da rádio. Portanto, nós vamos para Sonangol num período muito difícil, em junho. E quando eu chego a Sonangol, eu encontro uma situação desastrosa. Não há dinheiro para salários. Não há dinheiro para pagar as dívidas bancárias. Não há dinheiro para nada. O que é que ficou? Onde é que tinha ido o dinheiro da Sonangol? Para onde é que tinha ido? Olha, eu encontrei uma dívida dos combustíveis, para a importação de combustíveis. Como nós sabemos, Angola não tem refinarias, não é? Ou seja, tem uma refinaria, sim, em Luanda, mas que é uma refinaria relativamente pequena para aquilo que o país consome. Então, nós, em Angola, através da Sonangol, importa-se a gasolina, o gasóleo, também o fuel para os aviões, isso é tudo importado. Só para ver que essas importações, essa dívida, não era paga há 2 anos. Estava em 1,8 mil milhões de dólares, 1,8 bilhões de dólares. Muito dinheiro. E quando eu chego a Sonangol em junho, em julho eu tenho que ir de emergência para Londres para reunir com os fornecedores de combustível, de gasolina e de gasóleo, porque eles estão prestes a não mandar mais nem gasóleo nem gasolina para o país, cortar o fornecimento total da Angola. Então, veja, eu venho do setor privado, entro numa empresa, recebo as pastas da empresa e a primeira notícia que eu ouço é: Engenheiro Isabel dos Santos, daqui a 10 dias ou 15 dias não vai haver mais gasolina nem gasóleo nas bombas de combustível. Mas eu digo, mas como é possível? Então os senhores administradores que andaram aqui antes de mim
o que é que andaram a fazer para eu chegar a uma empresa acabada de chegar e em 15 dias ter que começar a pegar o avião para ir fazer reuniões de emergência para tentar encontrar um acordo, uma solução para continuar a haver combustível em Angola. E aí é que começamos a detectar que efetivamente a gestão danosa da Sonangol não foi a gestão danosa de 2016 para 2017. A gestão danosa da Sonangol já vinha de antes. Quem é que estava à frente? Recorda-se quem estava à frente, quem antecedeu, quem Isabel dos Santos antecedeu? Sucedeu, no caso. Nós tivemos um longo período que quem geriu a Sonangol por mais tempo na história da Sonangol foi o engenheiro Manuel Vicente. O engenheiro Manuel Vicente, se não estou em erro, geriu a Sonangol desde 1990 e qualquer coisa até 2012. Porque depois de 2012 ele vai para vice-presidente do MPLA. Mas antes do engenheiro Manuel Vicente ir para vice-presidente do MPLA, ele teve na Sonangol mais de 10 anos. Acredito que até quase 15. Praticamente ele é, acho que é desde 99. Ele é que geriu a Sonangol. Ele e os administradores que ele indicou. Portanto, ele geriu a Sonangol desde 1999. 99, estamos a falar ainda antes da guerra. Ainda havia guerra em Angola, 99. Até 2012. Mas exatamente, quem é que Isabel dos Santos foi substituir? Depois, a seguir dele, de 2012 até 2014, veio o Dr. Francisco Lemos, José Maria Francisco Lemos. Exatamente. O Dr. José Maria Francisco Lemos, na altura, em 2015, fez uma declaração, inclusive apresentou um relatório público, a dizer que a Sonangol estava ou falida ou quase a falir. Estava em situação de pré-falência. Foi a frase que ele usou. Situação de pré-falência. Olha como devem imaginar. Um gestor público faz uma declaração dessas. Como é que acha que o governo e o titular do Poder Executivo, o presidente, reagem? Claro que vão reagir com preocupação. Como é que é possível uma Sonangol, uma empresa de petróleo, Angola estava a produzir 2 milhões de barris, quase. Era o maior produtor da África. Isso foi um choque, isso foi uma surpresa para o presidente José Eduardo Santos. E ele, na altura, chamou e questionou o Dr. Francisco Lemos sobre a situação da Sonangol. Por que a Sonangol estava nesse estado? E pediu as contas. E não lhe foram dadas as contas. As contas foram omitidas e a informação foi omitida. Portanto, o Estado angolano, perante uma situação dessas, apanhado de surpresa, de uma empresa que, afinal, em vez de ser rentável, é um grande buraco, teve que tomar medidas urgentes. Esta contratação dos consultores que vêm para a Sonangol e da minha empresa como coordenadora dos consultores é uma contratação de urgência. Quando agora o general Pitagros, que é PGR, não é? Que é o Procurador-Geral da República, sim, vem dizer que não houve concurso público. Não houve concurso público. E, na altura, o Estado não promoveu um concurso público para realizar essa contratação por causa da questão de urgência. E isso consta no contrato. Isso consta no contrato. Não pode vir agora nesta acusação, que é o que está lá na acusação, porque está-me a perguntar das acusações, então eu estou a passar as acusações uma a uma, não é? A primeira acusação é que dizem, não, a senhora foi para lá porque era filha do presidente, traficou influência para ser colocada na Sonangol. A segunda acusação que fazem, não, a senhora é que deu, a engenheira Isabel deu o contrato a ela própria. Não, o contrato não foi dado a mim própria. Quem deu o contrato foi o Estado. Quem contratou a minha empresa, quem contratou a mim foi o Estado. Eu não assinei o contrato comigo própria. Nem teria condições como. Eu teria que ser nomeada para poder estar numa empresa como gestor público. Portanto, estas acusações que eles estão a ser feitas são acusações em sede de mentiras. E por isso é que eu venho cá esclarecer, porque o público tem que perceber que isto são acusações em sede de mentiras. Havia uma situação de urgência, só não estava falida. E eu deixei as minhas empresas com mais de 20 mil trabalhadores, empresas que eram bem-sucedidas, com responsabilidades, para ir trabalhar na Sonangol. Só para recordar, Isabel dos Santos, porque enquanto esteve à frente da Sonangol,
O que é que fez para que a empresa pudesse então ser reestruturada do ponto de vista positivo? Bom, quando nós chegamos a Sonangol, porque é-nos pedido pelo Dr. Ediltrudes Costa, em pessoa, pediu-me a mim e aos restantes consultores, também estavam presentes, na qualidade de presidente do Comitê de Avaliação e na qualidade de pessoa responsável para seguir a reestruturação da Sonangol. Foi-nos solicitado para dar continuidade do projeto de reestruturação. Tanto mais que no decreto de nomeação diz lá, no decreto de nomeação do Conselho de Administração da Sonangol, diz lá que a nossa responsabilidade é fazer o projeto de reestruturação. Ora, esse projeto de reestruturação estava a ser feito com o apoio dessas consultoras internacionais, que é a Boston Consulting Group, a empresa de advogados Vieira de Almeida, a empresa McKinsey, que também estava, que é uma empresa muito grande, mundialmente reconhecida, a empresa Accenture. Essas empresas não trabalham só em Angola. Portanto, o Procurador-Geral Pitagros diz: essas empresas são ligadas à engenheira Isabel dos Santos. Bom, essas empresas não são ligadas a mim. Essas são empresas mundiais, são multinacionais. No despacho da acusação, Isabel dos Santos, que é datado de 11 de janeiro, há referência aqui que a sua equipa lesou o Estado de valores superiores a 208 milhões de dólares. É este caminho que eu digo que é o caminho das mentiras. Porque o Estado contratou a quem? Ao Conselho de Administração da Sonangol. O Conselho de Administração da Sonangol foi contratado com a missão de reestruturar a Sonangol e cumpriu esse dever. Nós, quando chegamos, começamos a fazer o trabalho de reestruturação da Sonangol. O que é que esse trabalho implicava? Implicava ver porque a Sonangol estava a perder dinheiro. E estava a perder dinheiro aonde? E transformar o resultado negativo da Sonangol em resultado positivo. Tanto mais que quando eu saio em 2017, a Sonangol já está a dar lucro. A Sonangol em 2015 não dá lucro, está mal. Em 2016 não dá lucro. Quando eu saio em 2017, porque eu fui demitida pelo presidente João Lourenço em 16 de novembro de 2017, um mês e meio depois, a 31 de dezembro, a empresa declara lucros. Ou seja, são lucros que foram feitos durante o meu mandato. Nós fizemos coisas muito positivas na Sonangol. E esses números que aparecem no despacho da acusação, o que é que lhe dizem? Esses 208 milhões de dólares, o que é que lhe dizem? Uma das acusações feitas pelo Estado angolano, ou pela Procuradoria-Geral da República, é que 131 milhões que foram pagos aos consultores não foram pagos aos consultores e foram para a engenheira Isabel dos Santos. Ora, isso é mentira. Também alegam que não houve consultores na Sonangol e que os consultores não prestaram serviços. Isso também é uma mentira. E eu acho que essas mentiras têm que acabar. Porque eu acho que já está na hora do Executivo angolano e o Procurador da República, o Procurador-Geral da República, terem responsabilidade sobre as coisas que falam. Porque é irresponsável estar a gerir um país em cima de mentiras fabricadas. Isabel dos Santos tem como provar que o que se diz neste despacho, no que se refere a estes valores, constitui mentira? Tem como provar isto? Olha, não só tenho como provar, como estas provas foram enviadas até as transferências bancárias com as contas bancárias de quem recebeu dinheiro. A conta bancária da Boston Consulting Group, com a transferência bancária, a conta bancária da PwC com a transferência bancária, a conta bancária e os SWIFTs, a confirmação da transferência bancária para a VDA, que é Vieira de Almeida Advogados, que recebeu o dinheiro. Todas essas, a McKinsey, que também recebeu dinheiro, todas essas transferências bancárias com o número da conta bancária, o valor enviado, data, tudo foi enviado. Tanto foi enviado para Portugal, como foi enviado também para Angola. E Angola sabe. E mais, em Portugal, o juiz de instrução que estava a verificar este caso e que estava a fazer esse inquérito, quando ele viu essas transferências bancárias, bem como foram enviadas todos os documentos
de todas as reuniões e dos trabalhos feitos pelos consultores. Também foram enviados. Quando ele viu, a decisão do juiz em Portugal foi que os serviços dos consultores foram sim emprestados à Sonangol, que a Sonangol recebeu esses serviços e que esses consultores receberam os 131 milhões de dólares. Está escrito e está provado. Portanto, desse valor que diz, não é? Porque tem os 131 que eram dos consultores que receberam esses valores, sim senhora, eles próprios também confirmam. Aliás, até é de estranhar, porque que então a Procuradoria não juntou essas pessoas, esses consultores que receberam esse dinheiro. Por que é que eles não são arguidos? Porque se isso não fosse uma perseguição política, com certeza que as pessoas que efetivamente receberam o dinheiro na conta deviam ser arguidos também. Nós já vamos à questão da perseguição política. Deixa-me só continuar, peço desculpas, só mais um minuto. Outra questão. Eu era PCA não executiva e havia 11 membros no Conselho de Administração. Todos esses membros do Conselho de Administração participaram nas reuniões e votaram favoravelmente pelos trabalhos feitos pelos consultores. Assinaram as atas e mais, andaram todos eles a trabalhar com os consultores todos os dias. E eu tenho provas disso e vou facultar essas provas, vou fazer chegar, vou entregar. São centenas de reuniões de documentos, tem as atas, tem os papéis, tem tudo. Vou fazer chegar. E eu também quero saber por que esses administradores, que também fizeram parte do meu Conselho de Administração, inclusive e principalmente o presidente da Comissão Executiva, não é? O engenheiro Paulino Jerónimo, por que não fazem parte do processo? Essa é uma pergunta que eu iria fazer também. Qual é a sua leitura em relação a isso? Diga. É uma pergunta que eu lhe iria fazer mesmo. Qual é a sua avaliação em relação a isso? O Conselho de Administração havia outros elementos com cargos de destaque, um dos quais é este que acaba de citar, Paulino Jerónimo, que era na sua gestão presidente da Comissão Executiva, que entretanto não faz parte da investigação sequer. É de notar o engenheiro Paulino Jerónimo, e eu tenho muito respeito pelo engenheiro Paulino Jerónimo, foi um colega com quem eu trabalhei bem, é uma pessoa de quem eu tenho um apreço profissional, não estou aqui a tecer críticas, aliás, tenho que dizer que eu tinha apreço profissional pelos administradores que trabalharam comigo, tinha uma boa relação com todos eles, mas o engenheiro Paulino Jerónimo era presidente da Comissão Executiva e ele era o responsável da gestão da Sonangol. Se a gestão foi danosa, se a gestão da Sonangol durante esse período foi danosa, o gestor também tem que ser arguido. Quando a Procuradoria-Geral da República escolhe não colocar o presidente da Comissão Executiva, o engenheiro Paulino Jerónimo, e que é um quadro de grande monta, porque eu andava antes de eu chegar à Sonangol, ele já lá estava. Acho que ele tem 20 anos de carreira na Sonangol. Portanto, quando eles escolhem não colocar esse nome em nenhuma parte, nem da acusação, e creio que nem sequer como testemunha, é aí que eu digo, é porque é uma pessoa que se calhar pode vir e contradizer as mentiras que eles estão a criar, que o general Pitagóras está a criar. Não será que na altura, porque na altura Isabel dos Santos, dada a influência que tinha... Colocado lá os outros administradores para virem falar o que é que realmente aconteceu e o que é que eles andaram a trabalhar e com quem é que trabalharam. Eu ia dizendo, esta situação não se deverá ao facto de Isabel dos Santos na altura ter algum poder, com as devidas aspas, porque o seu pai na altura era o Presidente da República e tinha algum poder para poder gerir a empresa, tal como aparece, por exemplo, também na acusação. O documento refere que houve, por exemplo, aumentos salariais e remunerações do Conselho de Administração que foram feitos sem o cumprimento dos requisitos legais, tendo, por exemplo, sido criada uma instância SAP, que é um software de gestão isolado à instância da Sonangol, para processar remunerações avultadíssimas. Só em 14 meses, segundo este documento, a sua gestão teve salários, um total de salários de 13,1 milhões de dólares. Edu Pimentel, você ponto que exatamente eu queria chegar. Na acusação vem referir que eu era filha do Presidente da República. Está a ver? Por isso é que eu digo que isto é de um cariz político. Porque se não fosse de cariz político, essa frase, na qualidade de filha do Presidente da República, não estaria lá.
estaria lá a frase, na qualidade de administradora, na qualidade de gestora, não cumpriu as suas funções. Do momento em que a Procuradoria-Geral da República, o general Pita Gross, coloca lá filha do Presidente da República, ele está automaticamente a querer falar do Sr. José Eduardo Santos e querer vir atacar as decisões políticas tomadas na altura pelo titular do Poder Executivo. Ou seja, continuar a tecer estas mentiras que, de alguma maneira, o Presidente José Eduardo Santos e a sua família andavam a influenciar e a gerir as empresas públicas. Mas não são valores muito altos. Em 14 meses, Isabel dos Santos, em 14 meses tem salários da sua equipa 13,1... No momento eu já chego aos salários. Portanto, é esta mentira que tem que ser desfeita. Porque, por um lado, quando, infelizmente, o meu pai faleceu, o Sr. Presidente José Eduardo Santos faleceu, houve uma contestação muito grande entre a família e o Estado angolano, que não deixou a família fazer o enterro, que praticamente comportou-se de uma forma muito desumana com os membros da família, principalmente com os filhos, e que obrigou o corpo a ir para Angola e haver um funeral forçado, onde quem assumiu as honras e onde quem se prestou a dar as honras foi o Presidente João Lourenço. Então eu pergunto, por um lado, vêm dar as honras de herói nacional, funeral de Estado, que nós não podíamos fazer parte, que o Estado angolano é que tinha que decidir tudo. Eu lembro de falar com o general Furtado na altura e ele dizer que o Estado angolano é que mandava, que nós como família não tínhamos palavra a dizer sobre esta questão, porque tratava-se de uma questão de Estado. Então, por um lado querem dar as honras, mas por outro lado, depois subterfugiamente por trás, vêm fazer estes ataques, como esta frase que diz aí, por ser filha do presidente. Então quer dizer o quê? Eu chegava ao lado dos administradores e intimidava-os? Eventualmente não, a sua presença... Física? Eu sou mulher e não peso muito. Mas tinha poder, não é? Sou enquanto mulher e não peso muito. Portanto, não acredito que eu seja... Quer queira, quer não... Este ponto é um ponto que é muito importante. Cada administrador é responsável pelo sentido do seu voto. A lei, nesse sentido, é clara. A pessoa, como administrador, é responsável pelo sentido do seu voto. Se ela não sentir a vontade de votar, pode abster-se, pode votar contra, mas ninguém é obrigado a votar a favor. Mas um presidente do Conselho de Administração da Sonangol não tem voto de qualidade. O que quer dizer voto de qualidade? Mesmo que eu tivesse votado que sim, eu seria votada vencida caso os outros administradores tivessem votado que não. E mais importante ainda, nas decisões que se referiam à contratação de empresas que podiam ter conflitos de interesses, eu abstive-me de votar. Eu não votei. Eu fiz aquilo que manda o Estatuto do Gestor Público. Eu vou voltar a falar. O Estatuto do Gestor Público é um estatuto que é importante realçar aqui, porque é pelo Estatuto do Gestor Público que se deve comportar um gestor público em Angola. Eu vinha do setor privado e antes de ir para São Angola fui ler o que é que diz o Estatuto do Gestor Público. E no Estatuto do Gestor Público diz que as empresas que pertencem a um gestor público não estão impedidas de prestar serviços ao setor público ou aonde esse gestor público funciona. Mas o facto, na altura de ser administradora, isso não criava algum conflito de interesse, Isabel dos Santos? Um momento, desculpa. No entanto, quando haver uma situação de haver uma empresa que potencialmente possa estar ligada ao gestor público, ele deve se abster de votar. E foi o que eu fiz. Ou seja, eu cumpri o regulamento do gestor público e agi conforme manda a lei. Eu não agi fora da lei. Isso é uma acusação que também está a ser feita pela Procuradoria-Geral da República e é também um ponto falso,
porque eles dizem que eu, neste ponto, não agi conforme a lei. E isto está errado. Voltando à sua questão, diga, desculpe. Dos 13, sem qualquer problema, dos 13 milhões de dólares em salários durante 14 meses. Qual é a explicação? Em relação ao salário, eu realmente li essa acusação dos salários, e a coisa que eu achei extraordinária é que eles dizem que houve pessoas que oferiram salários de 165 meses, ou 165 meses é salário de 12 anos. Na acusação está escrito que houve pessoas na Sonangol, colaboradores da Sonangol, que tiveram salários, pagamento de salário de 10 anos, 145 meses, 145, né? Um ano tem 12 meses, portanto 145, estamos a falar... Novamente, sim, um pouco mais de 10 anos. Diga? Sim, um bocadinho mais de 10 anos. Exatamente. Até estou a dizer que houve colaboradores que foram pagos 10 anos adiantado. Não. Isso não é verdade. Eu, pessoalmente, recebi 17 meses de salário. Eu, pessoalmente, Qual era o seu salário na altura, Isabel dos Santos? O meu salário na altura é pago em kwanzas. O equivalente em dólares. Diga, vou dizer os salários. O meu salário na altura era pago em kwanzas. E é salário bruto, portanto, eu vou dizer o número bruto, mas depois tem que se tirar os impostos. O salário bruto, no meu caso, eram cerca de 50 mil dólares. No caso do engenheiro Paulino, portanto, Jerónimo Paulino, que era o PCE, eram cerca de 41 ou 42 mil dólares. Aliás, é isso que vem expresso no documento. Sim, correto. O salário está correto. E, no caso dos outros diretores, eram cerca de 30 mil dólares. Este aumento salarial não foi só para mim, como na qualidade de PCA. Esse aumento salarial foi para toda a direção e toda a empresa. E foi uma orientação de quem para aumentar o salário a este nível? Quando o Estado tomou a decisão de recrutar um novo Conselho de Administração da Sonangol e quis que os membros que estivessem nesse Conselho viessem também do setor privado, tomou a decisão que nós poderíamos igualar a tabela salarial para estes quadros para ser igual à praticada no setor petrolífero em Angola. Então, houve um estudo que foi feito para ver quais eram os salários que estavam a ser praticados nas empresas petrolíferas. O salário mais a componente de benefício, porque muitas dessas empresas petrolíferas têm um salário, mas depois eles também pagam aluguer da casa, escola, etc, etc. Portanto, foi feito um estudo para ver qual era o nível salarial nestas empresas petrolíferas que trabalhavam em Angola. E porquê? Porque a orientação do Estado, do Edeltrudes Costa e da Comissão, na altura foi Engenheiro Isabel dos Santos e os senhores consultores da Boston, nesse caso era o Dr. Alexandre Gurito, também havia da parte da VDA o Dr. Paulo Trindade Costa, que também estava, e mais alguns nomes que eu me vou recordar. Foi o seguinte: vejam no mercado o que é que está a ser pago, porque nós queremos ser uma empresa competitiva e atrair os melhores quadros angolanos que hoje trabalham para empresas estrangeiras, para virem com o seu talento construir e melhorar a Sonangol. E como sabe, eu nas minhas empresas sempre tive a reputação de dar salários e condições salariais boas para os angolanos. Porque eu não acredito nessa discriminação, que o angolano tem que ganhar mais ou menos. Deixa-me que eu pergunto, Isabel dos Santos, desculpe interrompê-la, foi chamada para gerir a Sonangol naquela fase porque havia uma espécie de uma falência quase da maior petrolífera angolana. Não era possível, dado o contexto em que se encontrava o país, manter salários mais razoáveis, olhando para aquilo que era a situação socioeconómica do país? Não era possível? Bom, na minha opinião, os salários eram razoáveis. E eu vou explicar porquê. Quando eu chego a Sonangol, o PCA Francisco Lemos e o PCA antes de mim, Engenheiro Manuel Vicente, uma viagem deles a Portugal eram 4 meses do meu salário. Por quê? 200 mil dólares. 200 mil dólares, porque eles andavam de jato privado. Os jatos privados da Soner, que estavam ali estacionados no aeroporto, né? Todo mundo via, aquilo era Falcon.
Falcon dos últimos Falcon. Cada Falcon daqueles, Falcon 900, não estou em erro, 9X, uma coisa assim, não sei muito bem essas matrículas, mas custavam 60, 70, 80 milhões de dólares. E aquele avião só era usado pelo engenheiro Manuel Vicente. O engenheiro Manuel Vicente não andava nem na TAP, nem na TAG, nem na Air France, nem na South African Airways, não. O engenheiro Manuel Vicente só andava de jato privado. Todas as viagens que ele fazia de jato privado. Uma viagem do engenheiro Manuel Vicente eram 4 meses do meu salário. Portanto, quando me dizem, mas a senhora veio oferecer um salário muito alto, etc, etc. Não. Primeiro, houve um reajustamento salarial, porque nós tínhamos que ser competitivos e tínhamos que conseguir atrair diretores. Porque não foi só os administradores que tiveram o aumento salarial. Diretores também. Diretores, quadros angolanos que estavam no Canadá, em França, nos Estados Unidos, que estavam a trabalhar noutras petrolíferas, para deixarem aqueles empregos e virem trabalhar para a Sonangol. Nós estávamos a tornar-nos uma empresa competitiva. Portanto, efetivamente, os salários foram aumentados, mas foram aumentados de forma razoável. Não foi um aumento irrazoável. Foram aumentados de forma razoável, mas foram poupados custos. Porque o tempo que eu lá estive, eu não usei os jatos da Sonangol. Eu não viajava de jato privado. Eu não viajava de jato privado. E mais, eu estava grávida. Tinha um filho. E não viajava de jato privado. Apesar da minha... Eu vou insistir nessa pergunta. Não era possível manter salários mais parcimoniosos, Isabel dos Santos? Como? Não era possível, na altura, manter alguns salários mais parcimoniosos, apesar de olhar para o mercado das empresas petrolíferas na altura e verificar que o teto salarial rondava ali os 50 mil dólares. No seu caso, enquanto uma empresa pública, gestora de uma empresa pública, não era possível garantir salários mais módicos, até em nome mesmo da solidariedade e de garantir alguma liquidez a Sonangol, alguma estabilidade financeira? Olha, eu vou um bocadinho mais longe. Em Angola, e eu vou dar, por exemplo, o exemplo de algumas empresas angolanas, há salários muito superiores a 50 mil dólares. Se for olhar hoje, como sabe, eu durante muitos anos estive à frente da Unitel. Se for olhar hoje para a Unitel, e os administradores que a Unitel foi apropriada, não é? Portanto, o Estado ficou com a Unitel, não pagou nada aos acionistas privados. O presidente João Lourenço chegou um dia, decidiu que aquilo tinha que ser do Estado, assinou um decreto, pumbas. Acabou, agora isto é do Estado. E nomeou, e há lá administradores nomeados. A Sonangol nomeou um administrador para lá, que é o engenheiro Miguel Geraldes. Ele ganha mais de $1 milhão por ano. Mais de 100 mil dólares por mês. Mais de 100 mil dólares por mês. Nomeado pela PT Ventures, que é a empresa 100% detida pela Sonangol. Portanto, há salários muito maiores do que esse em Angola. Quando hoje vem dizer não podia ser mais parcimonioso, eu não fui para a Sonangol por uma questão de salários. Mas, como devem imaginar, existe uma grelha salarial. Portanto, de forma que os diretores possam ganhar mais, tudo é em ordem crescente. O salário do diretor aumenta, o salário do diretor aumenta, o do PC aumenta e do PC aumenta um bocado. Todos os salários foram aumentados um bocado. Porque nós tínhamos que ser competitivos e tínhamos que trazer pessoas para vir trabalhar. É tudo muito bonito dizer que nós íamos conseguir de bons diretores que estavam no Canadá para saírem do Canadá e virem para Angola trabalhar. Mas nós sabemos que isso não é a realidade dos factos. As pessoas, quando querem, estão a trabalhar e têm um bom emprego, para largar o emprego que têm para vir para uma outra empresa, trazem o seu antigo contrato de trabalho. E se for ver, no caso da engenheira, da doutora Eunice de Carvalho, a doutora Eunice Carvalho ganhava mais. Ela ganhava mais, né, Exxon? E ela teve uma redução. O doutor Edson igual, o engenheiro Edson igual. Ou seja, efetivamente, eles até aceitaram uma redução para vir para trabalhar para a Sonangol.
Vamos continuar, Isabel dos Santos. A questão do salário parece que já está resolvida, já respondeu. Eu ia perguntar, esteve 18 meses na Sonangol, a petrolífera, entretanto, em outras alturas, também foi citada como o epicentro da corrupção. Entretanto, só mesmo durante a sua gestão é que essas questões são levantadas. Quando isso surge, qual é a avaliação que faz? Por que é que só nesta altura é que são levantadas questões ligadas à corrupção e até levadas à investigação e ao tribunal? Olha, durante muitos anos eu li muitos artigos da imprensa, sobretudo da imprensa independente, todos nós, né, lemos, sobre aqueles casos de corrupção que havia na Sonangol. Ouvíamos falar, temos a questão dos condomínios que estão a ser construídos pela Sonangol, depois as casas estão a ser entregues a certas pessoas, as pessoas não estão a pagar as casas de $1,5 milhão, 2 milhões de dólares a serem entregues e depois as pessoas não pagam ou pagam $200 mil. Ouvimos falar que esses condomínios eram construídos por empresas dos administradores ou dos diretores da Sonangol. Ouvimos falar que os barcos que andavam a servir as plataformas, etc., etc., pertenciam aos diretores e administradores da Sonangol. Ouvimos muitos relatórios, mas a verdade é que a PGR, este executivo, que já está há mais de 6 anos no poder, até hoje nunca quis olhar, nunca investigou e nunca quis olhar para nenhuma dessas denúncias que já houve no passado. E nunca quis investigar e nem investigou e nem pôs em causa nenhum diretor e nenhum administrador da Sonangol. Nenhum. E nós ouvimos 10 anos disto, desde 2006, 2007, 2008, o Macangolo, o Rafael Marques. Aliás, eu acho estranho que o Rafael Marques até hoje não venha outra vez com aqueles casos que ele tinha, não é? Porque ele no passado escrevia tanto sobre essa corrupção que havia na Sonangol, falava do Batista Sumbe. O Batista Sumbe, que eu saiba, não foi investigado. E foi administrador da Sonangol. Mas se formos olhar no Google, basta as pessoas hoje chegam lá no Google, escreve Batista Sumbe. Deixa-me que eu... Desculpe, vou continuar. Veloso, o senhor Veloso. Falava-se um senhor Veloso, que era administrador da Sonangol, que geria o HCTA, ele que geria o HCTA, ele tinha uma série de patrimónios ligados à Sonangol. Também nunca foi investigado. Nada. Zero. Como é que a Sonangol não tem dinheiro em 2015? Porque eu chego a Sonangol e a Sonangol não tem dinheiro, está em pré-falência, não tem dinheiro. E ninguém investiga. Estamos em 2023, ninguém investiga o que é que aconteceu a Sonangol. Por que é que a Sonangol chegou em 2015 sem dinheiro? O dinheiro foi para onde? Nunca ninguém quis saber. Por isso é que eu digo, eu não acredito que este combate à corrupção seja sério. Este combate à corrupção feito pelo Presidente da República, João Lourenço, não é um combate sério. Isabel dos Santos, como é que vai responder? Uma farsa, é uma fachada. E é uma perseguição política. Isto é parte de uma campanha política. Mas por que acha que o Presidente da República, Isabel dos Santos, por que acha que o Presidente da República está a persegui-la? Desculpe, não consigo ouvir. Eu dizia que é claramente uma perseguição política. Por que acha que o Presidente da República está a persegui-la? Porque é assim, porque é a família dos Santos. Por que acha que a família dos Santos está a ser perseguida? Olha, se houvesse um interesse real em combater a corrupção em Angola, eu, pessoalmente, na qualidade de PCA da Sonangol, com os consultores da Boston Consulting Group, estava o Dr. Alexandre Burito, o Paulo Trindade Costa, da VDA, etc. Fomos, todos nós, estes consultores, que eles hoje dizem que não existem, hein? Hoje dizem, não, os consultores não existem, não prestaram serviços. Nós todos fomos à sede do MPLA. Fomos 2 vezes. Eu tenho as datas, tenho as agendas, tenho as fotografias, tenho os documentos. Fomos à sede do MPLA e reunimos, na altura, com ainda candidato a Presidente da República, o general João Lourenço. E eu prestei o relatório e disse, olha, senhor Vice-Presidente do MPLA, estão aqui as situações
das irregularidades que encontrei na Sonangol. E apontei várias irregularidades. Havia problemas com a refinaria do Lubito, os contratos da refinaria do Lubito. O que é que João Lourenço disse na altura? Milhões de dólares e não tem refinaria, não tem nada. O que é que João Lourenço disse na altura, quando apresentou o relatório? 1,6 bilhões de dólares, 1,6 bilhões de dólares, 1 bilhão de dólares só fazer terraplanagem. 1 bilhão de dólares só fazer terraplanagem. Odebrecht recebeu 1 bilhão de dólares, mais 200 milhões foram para pagar comida e refeições. Que contratos são esses? Eu levantei essas questões em sede do MPLA com o Bureau Político. E estava o Bureau Político todo. Portanto, os camaradas do Bureau Político estiveram lá comigo naquele dia. Eu ainda lembro da doutora Luzia, que chorou, que lagrimou de emoção, de tanta coragem que eu tive do meu lado. Foi coragem minha, de vir fazer abertura, abrir, está aqui. Estão aqui os problemas, meus senhores, vamos resolver. Não houve uma palha movida. Não houve uma palha movida. Por isso é que este combate à corrupção é uma farsa. Porque mas eu perguntei-lhe, Isabel dos Santos, por que acha que... Ninguém foi interrogado, ninguém foi mexido, e ninguém vai ser interrogado e ninguém vai ser mexido. Eu não acredito, e estou aqui a dizer textualmente para Angola ouvir, eu não acredito que este executivo e que esta PGR, que os procuradores da Ordem da República, Pita Gross, tenha a coragem de abrir um processo contra os antigos administradores da Sonangol que estiveram lá até 2015. E que vai investigar todas as denúncias que existem feitas pelo Rafael Marques no MAC Angola, que vai lá investigar, porque lá tem coisas. Consegue ouvir-me? E que consegue ouvir-me, Isabel dos Santos? Testemunhas que me venham chamar a mim como testemunha nesses processos. E que os relatórios que eu pessoalmente entreguei ao general João Lourenço, ainda antes de ser Presidente da República, que eles sejam tornados públicos. Que sejam tornados públicos. Perguntava-lhe... A Sonangol é uma empresa pública. Temos alguma dificuldade em comunicar, a Isabel dos Santos parece que não nos consegue ouvir. Os contribuintes, o dinheiro é nosso, o dinheiro é do país, o dinheiro é para o povo. O povo tem que saber como é que o dinheiro está a ser gasto. Então, se têm coragem, eu quero ver, se isto for um combate de corrupção, mesmo a séria, como o general João Lourenço, o presidente João Lourenço quer mostrar no mundo, anda, vai à França, viaja, faz muitas viagens, está sempre a viajar. Sempre a falar um tal de combate à corrupção. A Sonangol é responsável por 90% do dinheiro do país. Olha, quase 100% dos dólares. Vamos dizer 90% dos dólares. Hoje não temos dólares. Como é que hoje não temos dólares, mas o petróleo está a 80 ou 90 dólares por barril? Como é possível hoje o país não ter dólares? Os dólares estão a ir aonde? Isabel dos Santos, consegue ouvir-nos? Em que a moeda saiu, $1 eram 200 kwanzas, $1 está 1.100. Como é que as pessoas vão ver com $1 ser 1.100? Consegue ouvir-nos? Temos que saber o que é que está a passar. Sim, diga. Pois, parece que estamos a ter uma dificuldade, a comunicação às vezes não consegue perceber o que eu lhe pergunto, mas eu perguntava-lhe, e quero que responda com alguma clareza, diz de forma insistente que é uma perseguição política por parte do Presidente da República. Eu gostava que respondesse de forma direta, porque é que acha que João Lourenço está a perseguir a família dos Santos, ou particularmente a si, Isabel dos Santos? Porquê? Olha, eu acho que esta abertura deste processo agora é um calendário político. Nós estamos há cerca de 3 anos e meio das próximas eleições, que estão programadas para 2027. E isto faz parte do calendário político. E parte do calendário político é a mudança da Constituição. Portanto, há a necessidade de se mudar a Constituição para poder-se assegurar o 3º mandato. Esta acusação, esta manobra de diversão, este semblante que querem fazer, que estão a combater a corrupção, porque não estão a combater corrupção nenhuma. Eu, na altura em que estive na Sonangol, eu não beneficiei do erário público. As minhas empresas, eu já as tinha antes de ir para a Sonangol. As minhas empresas não foram criadas com dinheiro da Sonangol. Eu trabalho desde 1996. Eu fui para a Sonangol em 2016. Quando eu cheguei a Sonangol, eu já tinha as empresas feitas. Já tinha mais de 20 mil trabalhadores, já pagava muitos impostos, já dava formação a mais de 2 mil jovens por ano. Portanto, não me vem agora dizer, Gina Isabel dos Santos chegou a Sonangol em 2016 e o dinheiro que ela ganhou lá foi para fazer as empresas. Mas eu não percebi a relação, Isabel dos Santos, eu não percebi a relação que fez, entre
a perseguição a que se refere e a agenda de política eleitoral para 2026. Qual é a ligação que faz? Isabel dos Santos pretende concorrer às eleições em 2026 e está-se levantada agora a questão da corrupção para poderem impedi-la de concorrer? É isso? Eu acho que nós temos aqui dois temas. Primeiro, não há dúvida que o presidente João Lourenço quer um terceiro mandato e que vai fazer tudo para o terceiro mandato. E que parte desta acusação de crimes que ele faz agora é para lhe dar votos de popularidade, né? Porque ele acredita que este combate à corrupção deve lhe dar votos de popularidade. Então, ele está a fazer isto para conseguir o terceiro mandato, como parte da agenda de conseguir o terceiro mandato, para conseguir fazer a mudança da Constituição e concorrer em 2017. E claramente que não há dúvida, também quer tirar do caminho qualquer pessoa que não tenha a mesma opinião política do que ele, e eu já partilhei no passado que eu não tenho as mesmas opiniões políticas que o presidente João Lourenço, isso não é segredo. Eu venho do setor empresarial, eu acredito na economia, eu acredito na Isabel dos Santos pretende concorrer à presidência da República de Angola? A mesma visão. Eu não acredito que o Estado tem que ser dono de tudo. Eu não acredito que o Estado tem que ser dono da imprensa. Eu acredito na liberdade da imprensa, acredito na imprensa privada. Isabel dos Santos pretende concorrer às eleições? Nós temos um planejamento político muito diferente. E eu acho que estas manobras é de tirar o poder econômico de quem pode ou concorrer às eleições ou apoiar a outros partidos políticos ou talvez mesmo a outros candidatos políticos dentro do próprio MPLA. E qual é o seu caso? Vai concorrer? Vai apoiar algum partido político? O que é que vai fazer Isabel dos Santos? Pessoal, quando se congela o dinheiro e os ativos de uma pessoa, antes da pessoa ser condenada, seja o que for, porque eu nunca fui, até hoje nunca fui condenada a nada. Mas já tenho os meus bens todos congelados. Congelados quer dizer o quê? Que eu não consigo mexer nas minhas contas bancárias. Olha, nem consigo mexer na conta bancária para pagar os estudos dos meus filhos. Nem os estudos dos meus filhos sou autorizada a pagar. Nem saúde, nem renda de casa. Portanto, só para ver a medida agressiva que é tomada pelo Estado angolano, que ordena o Procurador-Geral da República, Pita Gross, contra pessoas inocentes. Portanto, isto são medidas de muita agressividade. E ninguém faz isso contra um cidadão comum que não represente nada. Permita, Isabel dos Santos, permita que eu faça. Faz isso a quem se quer intimidar. Então pergunta-se, por que estão a fazer isto com esta pessoa? Por que estão a fazer estas medidas contra mim? Pois, eu ia perguntar ao contrário. Agora coloco-lhe a pergunta assim ao contrário. Por que estão a fazer estas medidas de congelamento dos meus ativos? Retiraram a gestão das minhas empresas. E desde que retiraram a gestão das minhas empresas, elas estão a ser melhor geridas? Estão a contratar mais? Estão a crescer? Não. Estão com muitas dificuldades. Infelizmente, contra a minha vontade, tivemos que deixar ir alguns trabalhadores, temos lutado para reter a força de trabalho, mas está difícil. Temos tido muitos problemas em continuar a nossa atividade econômica. Permita que eu faça essa pergunta, Isabel dos Santos. Faz isso alguém, se essa pessoa não representa nada, isso não é perseguição política. Porque não me venham dizer que é em sede de acusações de crime, porque essas acusações só são feitas agora, em 2023. Mas... Eu ia perguntar-lhe, Isabel dos Santos, eu peço desculpas, a comunicação... 4 anos. A comunicação parece não estar muito boa, Isabel dos Santos não consegue ouvir-nos com a urgência que nós pretendemos. Eu ia perguntar-lhe, caso queira apoiar ou então concorrer às eleições, teria antes de responder essas acusações que vêm expressas no documento que foi recentemente divulgado. Como é que vai responder a essas acusações? Vem em Angola? Vai delegar alguém? Como é que vai responder? Bom, estas acusações, eu sou representada em Angola pelo meu advogado, pelo escritório de advogados do Dr. Sérgio Raimundo, que é uma pessoa que representa, por quem eu tenho muita consideração profissional, um excelente profissional com muito conhecimento da lei angolana, que me representa. E é lá onde eu fui notificada. O que isso quer dizer? Quando a notificação da acusação pública, ainda estamos na fase da acusação pública, foi entregue aos meus advogados, eu estou automaticamente notificada. E tenho o direito, e espero que esse direito não me seja negado, portanto, estou aqui quase a pôr isto em público, tenho o direito de, efetivamente, num prazo de 10 dias, remeter do meu lado os meus esclarecimentos.
Portanto, o meu advogado recebeu essa notificação na sexta-feira, dia 12 de janeiro. Nós vamos fazer tudo para remeter dentro do prazo. A última vez que nós remetemos dentro do prazo, foi-nos dito que foi fora do prazo. Mas desta vez, graças a Deus, Luanda em Angola é minha testemunha, estou aqui a dizer que foi feita a acusação pública no dia 11 e foi entregue a notificação no dia 12 de janeiro, pelo que eu tirei por lei até dia 22 de janeiro para fazer a entrega do documento. Quando farei a entrega do documento, eu farei uma comunicação a dizer que o documento foi entregue. Espero que não me seja negado por questões de prazo, porque eu já vi os meus direitos de defesa a serem negados por questões de prazo, e que eram questões que o prazo até tinha sido cumprido. Mas neste caso, felizmente, espero que assim não seja. Quanto a participar nos processos, como sabe, Angola, o Estado angolano, mais concretamente o procurador Mateus Bento, se não estou em erro, Bento Mateus, em 2022, em novembro de 2022, assinou um mandato, um pedido, digamos assim, enviou um pedido para a Interpol, em que eu, a partir daí, fiquei impedida de viajar. Ou seja, este procurador, que acho que o nome dele é Bento Mateus, que era o mesmo procurador que tinha enviado uma notificação também ao senhor engenheiro José Eduardo Santos, e que essa notificação depois veio à Procuradoria a dizer que não, que estava errado, que tinha sido mal feita, etc. Mas é o mesmo procurador, Bento Mateus, enviou para a Interpol, a pedido de Angola, não é? A pedido de Angola, uma notificação. Com essa notificação, eu estou impedida de viajar. Eu não poderei viajar durante todo o período que essa notificação tiver em vigor. Portanto, não posso deslocar. Estou impedida de fazê-lo. Isabel dos Santos está à vontade para dizer onde é que está neste momento, ou tem algum receio de ser extraditada para Angola? Há quem diga que está no Dubai, outros dizem que está em Londres, outros ainda dizem que está na Rússia. Está à vontade para dizer onde é que está? Quem me acompanha nas minhas redes sociais, e convido a continuar a acompanhar nas minhas redes sociais, já agora queria agradecer, desculpa roubar aqui 2 minutos só de carinho, queria agradecer a todas as pessoas que me seguem nas redes sociais, pelo amor, pelo carinho, pelo apoio que me têm dado nesses anos todos. Eu conto imenso, leio os vossos comentários, adoro, gosto de participar, e continuem a apoiar-me e seguir-me nas redes. E todas essas pessoas que hoje em dia já são mais de 500 mil de angolanos na rede Instagram, quase 1 milhão de angolanos noutras redes, todos eles sabem onde eu estou, porque eu posto diariamente a minha localização. Aliás, eu até posto... Quer dizer aqui nesta via? Sobre o desporto, sobre a saúde, sobre fé, sobretudo ter muita fé, muita coragem, porque todos nós passamos em fases muito difíceis da vida, e os meus seguidores sabem da minha localização. É algo que eu não escondo. Mas muitos não sabem, Isabel dos Santos, onde é que está? Então, inclusive, nas procurações que foram juntas à Procuradoria-Geral da República, consta o meu endereço e consta a minha localização. Ou seja, junto do próprio processo, não é? Que foi junto à Procuradoria-Geral da República, o meu endereço consta efetivamente de onde eu moro, e desde 2020 que consta, e tem sido atualizado, e as autoridades angolanas e as autoridades portuguesas sabem onde eu estou. Inclusive, eu tenho recebido correios e correspondências das autoridades portuguesas em nome das autoridades angolanas em minha casa. Portanto, eles até inclusive têm o endereço da minha casa, e, portanto, eu não estou em parte incerta. Vou perguntar mais uma vez de forma clara, onde é que está a viver neste momento? Acompanhe as minhas redes sociais e verá onde eu estou a viver. Mas há angolanos que vivem no Dirico, que gostam muito de Isabel dos Santos no Dirico, no Luena, por exemplo, que não sabem onde é que está Isabel dos Santos. Não tem sequer... Felizmente tenho orgulho de dizer que a Unitel, durante os últimos anos, enquanto eu lá estava, e agora lá estimo que a qualidade da rede já não está tão boa como antes, a internet chega a todas estas localidades. Nós fizemos um grande trabalho em colocar fibra óptica
durante o tempo em que eu fui presidente do Conselho de Administração da Unitel e era engenheira, encarregada também da própria rede, nós fizemos um trabalho de colocar a rede de fibra óptica que liga Cabinda a Luanda, ao Mochico, ao Cunene, ao Huila, todas as províncias. Então, felizmente, já há internet e eles podem acompanhar e saber mais exatamente onde eu estou. Falemos um bocadinho dos seus investimentos. Há investimentos seus que foram congelados em várias partes do mundo onde os fez. Em Portugal, por exemplo, também tem vários investimentos, alguns dos quais foram nacionalizados. Em Angola, igualmente. Pensa algum dia reclamar esses investimentos, quer em Portugal, quer em Angola? Bom, em relação a Angola, já está em curso um processo de reclamação. Já foi introduzido, acho que são processos longos, todo mundo sabe que estes processos são processos morosos, mas existe. Em Portugal também existe um processo de reclamação e continuei a reclamar, porque é como eu digo, eu acredito no direito à propriedade privada. Um direito fundamental dos direitos humanos é o direito ao trabalho e ao direito à propriedade privada e ao direito do usufruto da sua propriedade. Angola e Portugal assinaram a Convenção das Nações Unidas dos Direitos Humanos. E esse é um direito que está consagrado nessa Convenção dos Direitos Humanos, ou seja, um Estado não pode, pura e simplesmente, chegar a um cidadão e retirar os seus bens sem o compensar de alguma forma. Não é? Portanto, é um direito que está consagrado, inclusive consagrado também na Constituição da República de Angola, e eu pretendo que um dia, quando isso for possível, vir a haver esse direito reconhecido. Foram 25 anos de trabalho a construir uma empresa, foi muito difícil, portanto, e é uma empresa que realmente por qual eu tenho muito carinho, ainda tenho muitos colaboradores que me apoiam e que mandam mensagens, e obrigada pela lealdade que me têm. E o que é que espera que venha acontecer em Portugal? Essa reclamação ou seja, este processo que leva e espera ter sucesso, não é? O que é que espera de Portugal? Acredita que as coisas venham acontecer em seu favor? Bem, em Portugal, a justiça portuguesa, o que tem tomado como decisão e posicionamento é que tudo que a justiça portuguesa está a fazer faz a mando das autoridades angolanas. Ou seja, a justiça portuguesa tem colocado por escrito em todas as decisões que tem tomado que essas decisões não provêm da justiça portuguesa, mas que são decisões que vêm das autoridades angolanas. Isso quer dizer que o SENRA, ou a PGR, mandam cartas, mandam ordens, mandam instruções para as autoridades portuguesas e elas apenas limitam-se a cumprir. Elas nem sequer vão ver se aquilo que está a ser dito pelo Estado angolano é verdade, se é mentira, se aprovas, se não aprovas, elas apenas se limitam a cumprir. Está a dizer que a justiça portuguesa está subordinada àquilo que que as autoridades angolanas dizem ou determinam? Sim, correto. E isso é admitido no próprio documento enviado pelo governo português, que foi enviado aos meus advogados, onde eles efetivamente afirmam que todas as decisões, as várias decisões que têm tomado, são a pedido das autoridades angolanas. Portanto, e o que é que espera no caso dos seus investimentos em Portugal? Acredita que com essa interferência, entre aspas, ou intervenção da Angola, poderá ter algum sucesso? Bem, um dos pedidos que as autoridades angolanas fizeram a Portugal foi o segredo de justiça. Portanto, Isabel dos Santos não tinha acesso a nada? Não tenho acesso a nada. Eu não sei do que eu sou acusada. Eu não conheço os processos. Eu não sei o que está a ser dito nos processos. Os meus advogados não têm acesso aos processos. A PGR de Angola, o general Pitagros, não deixa. Nem a Eduarda Rodrigues, a procuradora Eduarda Rodrigues, também não deixa. Ela escreve mesmo cartas a dizer não entreguem os documentos, está em segredo de justiça, é confidencial. Portanto, eles dão ordens diretas às autoridades portuguesas e as respostas que eu recebo das autoridades portuguesas é que isto está em segredo de justiça e como está em segredo de justiça,
você não sabe o que está a ser acusado, também não se pode defender e nós estamos a fazer aquilo que Angola está a mandar. E no caso de Angola, o que é que espera? É um caso perdido? Vai valer a pena continuar a lutar para recuperar alguma coisa? Bom, como sabe, os processos cíveis começaram a ocorrer em 2019. Nós estamos em 2023, até agora não tem havido grandes desenvolvimentos, portanto são processos morosos. Acredito também que os tribunais se calhar devem ter poucos recursos, então talvez por isso é que estejam a demorar. Há um impacto muito negativo nas empresas, não é? Porque estes processos de arresto têm um impacto muito negativo na gestão, uma vez que a gestão foi-me retirada e foi dada ao IGAP. O IGAP é do Estado, e nós sabemos que a vocação de um Estado não é gerir empresas privadas. A vocação de um Estado é governar um país, é tomar boas decisões políticas, boas decisões económicas, para criar empregos, para criar habitação social, para ter saúde de qualidade, para haver saneamento básico, água, luz. Esse é que devia ser o foco do Estado. Mas o foco do Estado, temos visto que tem sido ficar com as empresas privadas e tentar geri-las, mas sabemos que esse não é o melhor caminho. E essa gestão que está a ser feita agora das minhas empresas, infelizmente, não tem sido a melhor e tem provocado vários problemas. Isabel Santos disse há pouco tempo que foram arrestados vários bens seus, seladas várias contas bancárias, têm até dificuldades para pagar colégio, educação, saúde para os filhos. Durante muito tempo, ou algum tempo pelo menos, foi considerada pela Forbes a mulher mais rica de África e tinha sob o seu controlo, corrija-me se estiver errado, mais de 3 mil milhões de dólares. Hoje, o que é que tem Isabel dos Santos? Bom, estas ordens de congelamento ou de arresto foram emitidas em 2019, em dezembro de 2019 e em janeiro de 2020, ou seja, há 4 anos. Quando eu digo que as minhas contas estão congeladas, arrestadas e que eu tenho estas dificuldades financeiras, não é agora, não é de agora 2023. Isto já desde dezembro de 2019 em Angola e janeiro de 2020 em Portugal. Portanto, estamos nesta situação há 4 anos. De congelamento, sem acusações, sem condenações, apenas congelamentos e não deixar nem sequer ter salários. Ou seja, trabalhar e não poder usufruir de salário, o que é contra a lei e é contra os direitos e é contra os direitos humanos. Quando fala das minhas empresas, esta valorização que foi feita na Forbes é um reflexo do sucesso da própria economia angolana. Porque como é que a Forbes avalia a riqueza ou o património da pessoa? Não é em função do dinheiro depositado em contas bancárias. É normal que quando nós lemos essas notícias, esse título, a pessoa diga, ok, isto quer dizer que isto devem ser contas. Não. A Forbes, o que ela faz é o seguinte, ela olha para as empresas que a pessoa criou ou tem, ou na qual tem ações, avalia aquelas empresas, junta o valor daquelas empresas e atribui o valor daquelas empresas como sendo o valor patrimonial daquele investidor. Neste caso, eu, engenheiro Isabel dos Santos, sou investidor, sou o fundador e o criador dessas empresas, e o que a Forbes faz, ela avalia quanto é que vale as ações na Unitel, quanto é que vale as ações na ZAP, quanto é que vale as ações no Candando. Ela junta esse valor patrimonial e é daí que surge esse número 3 mil milhões. Mas este número 3 mil milhões é de 2012, porque a economia em 2012 em Angola eram mais de 120 ou 130 bilhões do Estado, ou seja, o produto bruto da Angola, naquela altura, eram mais de 120 ou 130 bilhões de dólares. Angola é um país que tinha uma economia forte. O Kwanza, $1 eram 75 kwanzas. Hoje, $1 é 1.100. Quando esta avaliação da Forbes é feita das minhas empresas, $1 vale 75 kwanzas. Hoje $1 vale 1.100.
Se a Forbes... O que é que Isabel dos Santos tem hoje? Continua a ser rica como era em 2012? Ou ficou pobre? Fazer a avaliação destas empresas que eu criei, que eu construí em Angola, né? Porque hoje ela vai avaliar com base que $1 vale 1.100 kwanzas. E essas empresas trabalham em kwanzas e geram kwanzas. Ou seja, essas empresas foram desvalorizadas. Portanto, elas já não valem aquilo que valiam em 2012. Valem muito, muito menos. Mesmo pela própria situação econômica do país, e que nós sabemos que a situação econômica está muito difícil para todas as empresas. As empresas hoje não têm lucros. Os gestores das empresas fazem de tripas coração para conseguir pagar os salários, para conseguir gerir as empresas. Estamos todos, nós empresários angolanos, a passar muitas dificuldades. As famílias angolanas estão a passar muitas dificuldades, estão a ter muita dificuldade de viver dos seus salários. A nossa economia foi toda desvalorizada. Portanto, essas empresas hoje valem muito, muito menos. E eu pergunto-lhe, hoje Isabel dos Santos pode-se considerar uma mulher ainda rica ou nem por isso? É como eu digo, o valor patrimonial dos meus ativos é o valor das empresas que eu construí e criei em Angola. As que estiverem a funcionar hoje terão que ser avaliadas para ver o quanto elas valem ou não. Hoje as empresas em Angola não valem aquilo que valiam quando a economia angolana era forte. Hoje a economia angolana é fraca. Só para dar um exemplo. Em 2020, a economia angolana foi 60 bilhões de dólares. Foi metade. Ou seja, a economia angolana em 2020 foi metade do que ela era em 2014. Foi metade do que ela era em 2017. Em 2017, quando o presidente José Eduardo Santos saiu do poder, a economia angolana era o dobro do que era a economia em 2020 sobre o mandato do presidente João Lourenço. Metade. Então, se a economia vale metade, as empresas também, no mínimo, têm que valer metade ou menos. Não tem como. Não tem como. Nós somos angolanos, trabalhamos em Angola, nossas empresas estão em Angola. E o valor dessas empresas é como as casas. As casas em Angola, hoje, valem muito menos. Vamos ver a renda da casa. Naquela altura, em 2012, uma renda da casa, um apartamento, eu desculpo falar em dólares, não falar em kwanzas, mas um apartamento era alugado 2 ou 3 mil dólares por mês. Hoje o mesmo apartamento é alugado a $500 por mês. Ou seja, antigamente era alugado 2 ou 3 milhões de kwanzas por mês. Hoje o mesmo apartamento é 500 mil. E se conseguires um inquilino que te pague 500 mil. E muitas famílias angolanas que compraram apartamentos como investimento para alugar, porque viviam numa casa e alugavam a outra e tiravam aí alguma ajuda para poderem viver da renda que iam alugando. Hoje veem que esses apartamentos valem muito menos e que as rendas estão baixas. E que é muito difícil. Portanto, esse é um impacto que foi para todos nós. Para mim, inclusive, e para as minhas empresas também. Deixa-me voltar um bocadinho a 2016, 2015, na altura em que José Eduardo dos Santos anuncia a retirada da vida política ativa e decide então escolher, entre aspas, alguém para o substituir. Isabel dos Santos, na altura, tinha noção de que João Lourenço seria o escolhido? Eu não fazia parte da elite do MPLA. Eu quero aqui deixar bem claro que eu nunca fiz parte do bureau político do MPLA. Mas não tinha conhecimento mesmo a nível doméstico, por exemplo, o seu pai não falava convosco na altura, com os filhos? Não. Estas decisões políticas são decisões colegiais tomadas pelo próprio MPLA, não é? Eles vão lá para a sede, ficam lá no 1º de maio, fazem a sua reunião entre os camaradas e decidem. Eu nunca fiz parte do bureau político do MPLA, eu nunca fiz parte do Comitê Central do MPLA. Eu nunca fiz parte das decisões políticas de Angola. Se Angola foi bem gerida ou mal gerida pelo MPLA e pelos governos do MPLA, eu não fiz parte dessas decisões políticas. Eu quero deixar isto bem claro. Eu sou empresária, sempre trabalhei no setor privado. Trabalho no setor privado desde 1996, 95, 96, quando eu acabei de me formar. Eu estudei engenharia, formei-me na Inglaterra, estudei engenharia e gestão empresarial e formei-me em 94, comecei a trabalhar em 95, 96 comecei a trabalhar em Angola. Angola ainda estava em guerra
E eu até tinha um emprego na Europa e trabalhava bem, tinha um bom salário, estava numa boa empresa. Mas decidi vir para Angola e trabalhar em Angola, porque eu gosto de Angola, gosto do meu país. O amor que eu tenho por Angola é um amor profundo, é uma chama que nunca se vai. Eu pergunto, o seu pai, na altura, conviveu muito tempo com o atual presidente da República, João Lourenço, mesmo por causa da passagem de pastas, quer para o Ministério da Defesa, quer para a vice-presidência do MPLA e depois para a presidência da República. Isabel dos Santos em nenhum momento teve momentos de convívio com João Lourenço? Não, eu, por acaso, na altura ele era general João Lourenço. O mínimo que fosse. A pessoa que eu frequentasse, que eu conhecesse. Nem ele, nem a esposa, a doutora Ana Dias, não são pessoas minhas íntimas, nunca frequentei a casa deles, nem eles nunca a minha, não tenho nenhuma relação de amizade particular, nem com ele, nem com a esposa, nem com os filhos, não são pessoas que eu conhecesse. Como eu disse, o presidente João Lourenço era vice-presidente do MPLA, foi ministro da Defesa durante muitos anos. A doutora Ana Dias, primeira-dama, ela foi durante muitos anos ministra do Planeamento e da Economia. No fundo, ela era a pessoa responsável, né, por planejar e tomar as decisões sobre a economia angolana, mas eu não eram pessoas com quem eu convivesse, porque também este não era o meu setor. Eu não estava na política, eu não fazia parte do governo, eu nunca fui ministro, nunca fui diretor de gabinete, nunca trabalhei no... Mas quando Isabel dos Santos olha para trás, quando olha para trás e avalia a decisão do seu pai em indicar João Lourenço como possível candidato à presidência da República, acredita que o seu pai tomou uma boa decisão? Bom, eu não posso imputar aonde e quando a decisão foi tomada. Eu não sei em que sede foi tomada a decisão da candidatura do MPLA para as eleições de 2017. Como eu disse, eu não fazia parte do grupo político, não fazia parte do Comitê Central, eu não tinha acesso àquelas informações. Portanto, eu não sei se essa decisão de escolher o presidente João Lourenço para ser candidato do MPLA, se isso foi tomada pessoalmente pelo antigo presidente da República, José Eduardo Santos, ou se foi tomada em fórum do partido. Mas eu acredito que, pelo estilo de gestão do antigo presidente da República, José Eduardo Santos, que era uma gestão colegial, o presidente José Eduardo Santos, sempre incluiu nas suas decisões as opiniões dos seus auxiliares. É só de notar que todas as questões eram debatidas em Conselho de Ministros, eram escutadas e que nem todas eram aprovadas, porque havia ministros que não aprovavam decisões, e de igual modo no bureau político era a mesma coisa. Eu relato isto como alguém que está de fora, porque nós ouvíamos isso nas notícias, não é? Ou seja, havia naquela altura um estilo de gestão do antigo presidente José Eduardo Santos muito diferente do estilo de gestão hoje do atual presidente João Lourenço. A gestão do antigo presidente José Eduardo Santos era uma gestão que incluía, que ouvia as pessoas, que incluía nas decisões. Portanto, eu acredito que, com certeza, o MPLA, o bureau político, deve ter debatido a candidatura do presidente João Lourenço antes das eleições de 2017 e devem ter tomado uma decisão nesse sentido. Pois bem, vamos voltar um bocadinho ao caso da Inglaterra. Houve lá também um caso em que a Unitel foi envolvida e que teria dívidas a pagar. Como é que Isabel dos Santos tem este caso a ser resolvido? É bom mesmo mencionar o caso, até não passarmos este tema, porque eu noto de vez em quando que há uma tentativa por parte das autoridades e por parte da PGR em tentar misturar os assuntos, tentar misturar o assunto da Unitel com a gestão danosa da Sonangol. Não tem nada a ver. A questão da Unitel que corre no Reino Unido não tem nada a ver com a gestão da Sonangol. Zero.
São questões completamente separadas e diferentes. O que está a acontecer no Reino Unido, em Londres, no Tribunal Comercial, é uma disputa comercial entre a Unitel SA, portanto a Unitel Angola, e a Unitel International Holdings. O que é a Unitel International Holdings? Em 2012, exatamente naquele período em que a economia angolana estava forte e que as empresas tinham muito capital, nós, os acionistas fundadores da Unitel, para quem não sabe, eu sou um dos acionistas fundadores da Unitel, eu nunca me escondi disso, eu sempre tive representada no Conselho de Administração e eu fui a vários eventos da Unitel, inclusive participei em várias ações sociais da Unitel, ações de voluntariado, no nosso programa Combate à Malária. Portanto, a minha presença na Unitel sempre foi sabida, nunca me escondi. Na qualidade de fundadores, de acionistas fundadores, e nós éramos 4, não, na realidade éramos 2 e depois passamos a ser 4. Mas, portanto, a empresa Geni, a empresa Mercury e a empresa Vidatel, que eram os 3 acionistas que naquela altura decidiram que iriam investir num projeto que permitisse um dia a Unitel se tornar um operador internacional. Portanto, esta decisão foi tomada em 2012, inclusive há um contrato que é assinado onde a empresa Mercury é representada pelo PCA da Sonangol, que na altura era o engenheiro Manuel Vicente. A empresa Geni assina o doutor Inocêncio Miguel, na qualidade de procurador, e pela empresa Vidatel assino eu, engenheiro Isabel dos Santos. Portanto, nós os 3 acionistas apoiamos um projeto para a Unitel se poder tornar um operador móvel internacional. E para esse efeito, concordamos e aprovamos empréstimos entre a Unitel Angola e esta nova empresa que foi criada, Unitel International Holdings. Ou seja, a Unitel Angola empresta dinheiro à Unitel International Holdings para quê? Para ela poder comprar 3 operadoras. A operadora móvel em Cabo Verde, a operadora móvel em Santo Tomé e a participação na operadora móvel em Portugal. E quanto ao congelamento, Isabel dos Santos, o que é que se passou para que este dinheiro para que houvesse esse congelamento? Vou continuar. Portanto, a Unitel aprova estes empréstimos, empresta o dinheiro à Unitel International Holdings, não é? Estas operadoras são compradas, inclusive, são compradas e todo mundo sabe, portanto, isto é relatado, para nós, na Unitel, termos a autorização de fazer esses empréstimos, esses pagamentos, porque a Unitel só tem kwanzas, a Unitel não tem dólares, e a Unitel tem kwanzas. Há um pedido de licenciamento desses contratos de empréstimos feitos ao BNA. Na altura, o governador do BNA era o Dr. Massano. O Dr. Massano hoje faz parte da equipa econômica do presidente João Lourenço. Acredito que ele é o ministro da Economia, ou o ministro de Estado para a Economia. Enfim, tem um lugar Ministro de Estado para a Coordenação Económica. Muito obrigada. Tem um lugar muito importante. E ele licencia e aprova também estes contratos, porque é assim que depois nós, Unitel, podemos, com kwanzas, comprar dólares para poder fazer esse investimento e ter as operadoras em Cabo Verde, em Santo Tomé e em Portugal. É preciso lembrar que naquela altura havia dólares, não é como a situação atual. Era uma altura diferente, havia dólares disponíveis para o investimento. Inclusive, esse projeto é apresentado ao Ministro das Telecomunicações, na altura o Dr. Aníbal Rocha, o próprio também, acho que era vice-ministro, ou secretário de Estado, engenheiro Safeca, e quando até da abertura da operadora em Santo Tomé, esta delegação toda vai conosco a Santo Tomé para abrirmos a operadora em Santo Tomé. Ou seja, estes empréstimos que existiram entre a Unitel Angola e a Unitel Internacional foram conhecidos e licenciados e aprovados. Nenhum deles foi feito escondido, aliás, nem havia como, né? Como é que a Unitel ia mandar dinheiro que tinha em kwanzas para fora do país se não fosse através do BNA? E para ir ao BNA, para licenciar, tem que apresentar um contrato. Então, qual é o contrato que foi apresentado e licenciado? O contrato existe, foi apresentado, foi licenciado. Quem assinou os contratos? Vamos ver quem assinou os contratos.
Foram os administradores, não foi uma pessoa única, foram vários. Porque também o BNA não teria aceito um contrato assinado só por um administrador, mesmo porque os estatutos da Unitel não permitem que seja só um administrador assinado. Portanto, isto são conhecidos. O que é que aconteceu? Quando o Estado angolano, em 2020, quando o Estado angolano resolveu intervir dentro da Unitel e ficar a gerir a Unitel em 2020 e depois em 2022 acabou por se apropriar, decidiu usar a Unitel para lançar um processo contra a minha pessoa. E veio alegar que estes contratos eram escondidos, que ninguém sabia de nada, que o Estado não sabia, que não tinham sido licenciados, etc, etc. Ou seja, uma vez mais, vieram fazer as mesmas mentiras. Porque são mentiras. Para ver se conseguem casos, ações contra a minha pessoa, porque as ações em tribunal são muito desgastantes. Elas são caras, elas levam tempo, são emocionalmente difíceis, porque uma pessoa sente a injustiça, e o peso da injustiça em qualquer ser humano é uma situação difícil, são situações duras. Portanto, esta ação da Unitel, que hoje é controlada pelo Aguinaldo Jaime, por uma Anabela, acredito que ela era a diretora, uma diretora do Ministério das Finanças, e pelo Miguel Geraldes, que é indicado pela Sonangol. Estas ações destas 3 pessoas que estão lá hoje a gerir a Unitel são ações de pessoas colocadas pelo Estado angolano. Portanto, isto, como eu digo, é parte de uma perseguição política, mesmo porque a Unitel, se quiser receber esse dinheiro, eu já escrevi à Unitel mais de 3 vezes em representação da Unitel International Holdings, que a Unitel pode e deve receber aquele dinheiro. Que a Unitel International Holdings quer cumprir esses contratos de empréstimo, quer fazer o pagamento desses contratos de empréstimo, já escreveu, inclusive, à Sonangol, ao ministro dos Petróleos, Diamantino Azevedo, ao Gaspar Martins Pai Querido, PCA da Sonangol, ao Aguinaldo Jaime, PCA da Unitel, à Unitel International, já escreveu a dizer: os contratos existiram, eles tinham uma maturidade de 10 anos, tinham que ser pagos 2022, 2023, 2024. Nós, Unitel International, queremos fazer o pagamento. Queremos fazer o pagamento, deixem-nos fazer o pagamento. O que é que nos impede de fazer o pagamento? A Procuradoria-Geral da República, o General Pitagros e a Procuradora Eduarda Rodrigues, que mandaram bloquear as contas da Unitel International e que, apesar de nós termos requerimentos a dizer queremos fazer o pagamento destes contratos, eles recusam-se que os pagamentos sejam feitos. Mais uma vez, coloca aqui em causa a situação da perseguição política a Isabel dos Santos. Se houvesse um interesse em receber o valor destes empréstimos, por que não anuir, por que não concordar que estes pagamentos destes empréstimos, uma vez que os contratos chegaram ao fim? Porque os contratos chegavam ao fim em 2022 e 2023 e 2024. E ninguém disputa que os contratos chegaram ao fim. Então, por que não aceitar que esse dinheiro seja pago? Qual é a razão que a PGR, a Procuradora Eduarda Rodrigues, invoca para não pagar o contrato? Diz que não, o dinheiro não veio da Unitel. Ela diz que o dinheiro veio do erário público. Mas se o dinheiro veio do erário público, como é que a Unitel está a apresentar esses contratos em tribunal na Inglaterra e dizer está aqui o dinheiro veio da Unitel, está aqui as transferências? Está a perceber o que eu estou a dizer? Então, aqui o general Pitagros e a procuradora Eduarda Rodrigues a dizer não, o dinheiro veio do erário público. Erário público, erário público. E, por outro lado, estão aqui os contratos da Unitel com as transferências do BNA a confirmar que o dinheiro veio, sim, senhora, da Unitel. E a Unitel Internacional a dizer sim, o dinheiro veio da Unitel e nós queremos pagar. Senhor procurador, deixe a Unitel Internacional pagar a Unitel Angola, porque esse dinheiro está a fazer falta à Unitel Angola. A Unitel está cheia de problemas na rede. A Unitel tem... O que é que prevê para a Unitel nos próximos 3, 4, 5 anos? Acredita que poderá reerguer-se, já que diz que é uma empresa de sucesso na sua gestão, na
sua criação. Entretanto, nos últimos tempos tem estado a decair e a haver, inclusive, despedimento de pessoal e a própria qualidade também do sinal. Eu acho que se a Unitel tiver essa injeção de capital, eu propus. A Unitel é uma empresa como se fosse um filho meu. É um filho meu. E quando eu vejo que esta empresa está com tantas dificuldades, eu acho que não faz sentido nós estarmos a manter um investimento em Cabo Verde, em Santo Tomé e em Portugal, se Angola precisa desse dinheiro. A Unitel precisa desse dinheiro para melhorar a rede, para poder melhorar a qualidade da rede, para poder pagar os salários. Portanto, para a empresa continuar, e para o bem da empresa, para o bem dos trabalhadores da empresa, e para o bem do país. Porque eu já nem estou a falar de mim, eu como acionista, foi-me retirado algo que eu criei, um filho meu que eu criei, foi-me retirado sem me dizerem nada. Eu já nem estou a falar de mim, estou a dizer, para o bem do país, deixem esse investimento entrar na Unitel, que é para ela aguentar estes 3 ou 4, 5 anos, até que eventualmente se chegue ao final deste processo, de se ver se essa apropriação foi bem feita ou foi mal feita. Para meu ver, foi mal feita, mas é uma reclamação que eu estou a fazer. Vamos ver depois o que é que os tribunais um dia vão decidir. Mas que pelo menos até lá, que a empresa possa continuar e dar continuidade e servir Angola e servir os angolanos com qualidade. Isabel dos Santos, estamos no fim da nossa conversa aqui na Rádio Essencial. Eu vou perguntar-lhe como é que olha para a sua família, no caso os seus irmãos, José dos Santos, Coriundu e os demais que estão espalhados pelo mundo, tiveram de sair do país. Quando olha para isso, qual é o sentimento que tem? Eu acho que para nós todos é uma fase dura, é uma fase difícil, porque nós somos angolanos, o nosso pai é angolano, nós amamos Angola, e não viver hoje em Angola, não podermos estar todos a contribuir para a economia angolana, é algo com o qual nós sofremos muito. A minha irmã Velvich, a Xizé, tem feito várias declarações a dizer que é preciso haver este sentido de união, que os angolanos têm que se unir, que Angola precisa de todos nós. Ela tem feito várias declarações nesse sentido. O meu irmão também, Coriandu, que é um artista muito válido, que fez muito pela cultura angolana e que pode fazer muito mais, apoiando artistas e a nossa cultura nacional, a nossa identidade nacional. Eu acho que todos nós, como angolanos, fazemos falta. E sentimos saudades. Sentimos que não é justo, que aquilo que nos está a acontecer hoje é injusto e que nos está a acontecer por uma questão de perseguição política, por sermos filhos do antigo Presidente da República, José Eduardo Santos. Porque não Isabel dos Santos, vê razões, o seu pai teria feito alguma coisa, e porque eu estou a perguntar isso porque Isabel dos Santos insiste em falar em perseguição política. O seu pai terá feito alguma coisa que, permita-me aqui a expressão, que hoje lhe merecesse esta perseguição política? Olha, eu acredito que a história mostra-nos que a traição é sempre algo que vem de quem nos está próximo e de quem é amigo e de quem está dentro e não dos nossos inimigos. Se nós olharmos para Júlio César, no tempo romano, ele foi apunhalado pelos próprios senadores que com ele trabalhavam. Infelizmente, na política, as traições políticas existem. Esta não é a única. É injusta, é difícil. O meu pai era um homem de paz. Ele era um homem de união. Quando, em fevereiro de 2002, a guerra acabou, ele pediu para os militares baixarem as armas. Não fez nenhum processo em justiça contra nenhum ex-militar da UNITA, contra nenhum ex-governante da UNITA ou membro da UNITA. Não fez. Porque não era esse tipo de pessoa, não era esse tipo de coração que ele tinha. Eu acho que um político e um presidente, acima de tudo, tem que ter um bom coração e um bom senso. E um bom coração e um bom senso não podemos ir pela via do conflito, da perseguição, da vingança. Nós temos que ir pela via
da paz, da união. E o meu pai sempre demonstrou isso. Fala em traição, Isabel dos Santos fala em traição, quem é que traiu o seu pai? Eu acho que não há dúvida que hoje o poder político em Angola não foi leal nem ao legado do meu pai e nem à história de Angola. Mas quando fala em poder político tem nome? Poder político em Angola é o MPLA e o presidente João Lourenço. Eu acho que há uma falta de lealdade, porque, desculpe, eu vou falar isto na qualidade de filha, tocou-me muito vê-lo chorar em cima do caixão, mas que quando eram necessários levantarem-se vozes para parar esta luta interna, esta perseguição a uma família, ou até a injustiça que estava a ser cometida com o próprio Sr. Engenheiro José Eduardo Santos, estas vozes não se levantaram. Eu sei que muitos deles não estavam de acordo, que estavam contra, podem, por algum motivo ou outro, ter decidido não se expressar, mas a política é feita de opiniões. E as opiniões têm que ser dadas, as pessoas têm que falar, as pessoas têm que expressar, as pessoas não podem, por isso, dizer, não, o chefe disse, então eu não faço mais nada. Principalmente num país democrático, não é? Porque estamos numa democracia, todos nós temos que dar a nossa opinião e a liderança tem a responsabilidade de ouvir e escutar as opiniões e de acolher, porque um líder tem que ser flexível. Um líder tem que ouvir os seus colegas, tem que ouvir os seus auxiliares. As decisões, as pessoas têm que fazer parte das decisões. Para mim, liderar é inspirar. Eu inspiro e em conjunto nós decidimos e em conjunto nós construímos. Não se deve fazer as coisas sozinho. A gestão de um país não pode ser feita sozinho. Pois bem, Isabel dos Santos, nós vamos ter que terminar aqui a nossa conversa. Resta-nos agradecer por ter aceitado o nosso convite e vamos esperar que possamos contar consigo em próximas oportunidades. Edno Pimentel e Rádio Essencial e, sobretudo, a todas as pessoas que tiveram a ouvir hoje em Luanda, em Angola e pelo mundo, porque acredito também algumas possam estar a ouvir por internet. Eu queria agradecer de coração de me terem ouvido. Para mim é um momento emocionante estar aqui com vocês hoje. Como sabem, é raro as minhas aparições em público. Não costumo falar sobre esses temas muitas vezes. E por isso agradeço vocês terem tido a paciência, porque sei que foi uma entrevista longa e falamos muito tempo. Sobretudo agradecer que me continuam a acompanhar nas redes sociais e querer partilhar convosco que Angola continua no meu coração. Eu tenho muita fé e muita esperança e que melhores dias virão. Pois bem, fica aqui então esta nota, nós agradecemos e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada a todos. Ouvindo a Rádio Essencial, foi aqui então a entrevista com Isabel dos Santos, empresária, filha do antigo Presidente da República, José Eduardo dos Santos, com quem mantivemos essa conversa e veio sobretudo a propósito dos últimos documentos saídos pelo Ministério Público, que dão então conta da publicação do despacho de acusação em que Isabel dos Santos é acusada de 11 crimes. Nós ficamos por aqui, já sabe que pode voltar a acompanhar esta entrevista amanhã, quarta-feira, a partir das 9 horas na Rádio Essencial, 96.1, ou então acompanhar a qualquer instante nas redes sociais, nomeadamente no Facebook e no YouTube da Rádio Essencial. Muito boa noite, até a próxima.